São João. Sejam todos bem-vindos, boa noite, internautas, você que está aí do outro lado, iniciando mais um Contrariando Interesses com Viriato, em ritmo de festa junina. E hoje nós vamos falar de educação, tá? Mesmo em ritmo de festa junina, balançando para lá e para cá, tá? Hoje nós vamos receber a querida Regina de Oliveira, ela que é do Espírito Santo, pedagoga e mestre em educação. Vamos ter essa contribuição acadêmica, né, e profissional de uma educadora do nosso país. Pessoal, gostaria de agradecer todos que estão aí do outro lado, que estão dedicando um tempinho, né, para poder assistir o programa e também estarem compartilhando aí. Tá entrando aí. Olá, Regina! Boa noite, seja bem-vinda ao Contrariando Interesses. Saudade de você, querido! Eu também, Regina. Que coisa boa você poder dedicar um pouquinho do seu tempo para dar essa entrevista para a gente, para contribuir para todos nós brasileiros um pouquinho do seu conhecimento como educadora. Estou recebendo no programa, a partir de agora, Regina de Oliveira, pedagoga, mestre em educação, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Regina, por favor, se apresente aí para todo o Brasil e para o maior estado do país, para o meu Amazonas. Fique à vontade. Então, vamos lá. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Regina de Oliveira. Eu sou nascida no Rio de Janeiro, tem algum tempinho, né? Gema. E já faz algum tempinho, já tem 27 anos que eu estou radicada no Espírito Santo, na cidade de Guarapari, né? Casada, 3 filhas, 3 netas, só mulher, as mulheres dominando um pedaço da família. Graças a Deus. Né? E tem um certo percurso na educação, né? Como o Edivan já falou, né? Um pouquinho da minha formação. A formação profissional foi toda construída na área da educação. Da educação já atuei em tudo que vocês podem imaginar, da educação infantil superior e vai. Regina, então, vamos lá iniciar essa entrevista. Mais alguma curiosidade? Pode falar. Tá dando um delay aqui, só um pouquinho. O programa ao vivo é assim mesmo, gente. Tranquilo. Pronto. Conseguiu me ver? Beleza. Voltamos. Ao vivo é assim mesmo, Regina. Tranquilo. Isso é normal, normalíssimo, né? Parece o nosso ensino remoto, né? Esse contexto de... Isso. É o nosso ensino remoto, né? Acostumadíssima. Nem faço mais nada. Aluno reclamando, professora, caiu, sumiu, desapareceu, eu não consigo entrar. É muito isso. Caiu, juntou. Então, Regina, para a gente iniciar essa entrevista, que eu estava muito ansioso, falando de educação, falando de uma política pública que é tão importante para nós brasileiros e que nem todo mundo leva a sério, infelizmente. Eu gostaria de saber de você como foi essa inspiração para você adentrar, né, na educação. O que te inspirou a fazer o curso de pedagogia, a ser professora, a ensinar? Bom, eu creio que, como muitas crianças, tudo começou em casa, né? A minha mãe, ela não conseguiu fazer uma formação, não teve a formação técnica, né, para ser professora, mas ela tinha uns alunos particulares em casa, né? Ela lecionava, né, para esses alunos particulares, e assim, as minhas lembranças mais remotas era na sala de casa, os alunos em volta na mesa, né, e ela ensinando, e aquilo me encantava, né, me encantava muito. E quando eu fui aos 6 anos para a escola,
época, né? E ali eu já tinha decidido, não, é isso que eu quero. E fui construindo esse caminho ainda na formação, né? Na minha formação inicial, né? Eu ajudava os colegas na sala, eu no quarto ano, na quarta série, né? Na antiga quarta série, eu era monitora de sala, e aí fui construindo esse desejo que se tornou meta, né? De formação profissional, foi ser professora. Então, primeiro eu, né, me formei no antigo curso normal, na minha época ainda não chamava mais normal, né? Foi em 1982, era o magistério das séries iniciais. Aí fiz uma especialização, né, que na época se chamava estudo adicional, para trabalhar com educação infantil. E em 1984 eu já comecei a lecionar em escola particular, ainda no Rio de Janeiro, e em 1985 na rede pública, né? Fiz concurso, passei para rede pública do Rio. Então, sempre trabalhando assim, escola particular e rede pública. Então, desde o início do meu percurso profissional, eu lidava com essas duas, vamos dizer assim, com essas duas realidades, com essas duas dimensões do ensino no Brasil, da educação, né? O contexto privado e o contexto público, né? Foi assim, o meu começo foi dessa forma. Foi em casa, né? A inspiração foi em casa. De infância, né? Logo da mãe, em casa, ali no seio, como educadora, como mãe, deve ter sido muito bom. Matheus, um beijo para você, boa noite, obrigado por estar assistindo e curtindo ali o programa. E, Regina, você tem essa experiência, né, dessa dualidade, dessa realidade, né, da particular, né, a privada e a pública. E eu pergunto para você, professor e pedagogo, existe uma diferença entre os dois profissionais? E se existe, qual é esse diferencial, Regina? Bom, para falar disso, a gente não tem jeito, tem que falar um pouquinho, fazer um resumão de como se deu o início do curso de pedagogia no Brasil. Bom, o primeiro curso de pedagogia no Brasil foi criado em 1939. Então, você vê, não é um meio novo, né? Já tem um certo percurso das profissões na área de humanas, porque a área de humanas, né, numa perspectiva científica no Brasil, realmente é do final do século XIX, início do século XX, que elas começam a se desenvolver, é um campo novo, né? Era um campo em construção. Então, em 1939, tinham dois perfis no curso de pedagogia. Tinha o perfil bacharelado e o perfil licenciado. O bacharelado é aquele que era aquele pedagogo que se ocupava da parte técnica, né? Os técnicos de educação, e o licenciado era o pedagogo que ia para as escolas normais para formar os professores das séries iniciais, professor primário da época, né? Então, nós tínhamos bem definido o pedagogo, quais são as funções bacharelado e licenciado, e o professor das séries iniciais, o professor primário que, né, fazia a formação na escola normal. E mesmo ainda, né, com essa novidade, lá em 1939, aí durante a década de 40, a década de 50, veio acontecendo um embate e uma crítica muito grande a ter essa divisão dentro do curso de pedagogia, você ter o bacharel e você ter o licenciado, havia uma dualidade. E a grande modificação, o grande salto foi em 62. Em 62, há uma reformulação nos cursos de pedagogia, e aí se encerra a divisão, né, entre bacharel e licenciado. Mas ainda assim, ainda as discussões continuavam, né, para fomentar esse perfil de pedagogo. Ainda se mantinha a divisão, né? O pedagogo era um nível, digamos assim, um nível técnico, e os professores continuavam a formação na escola normal, né, para as séries iniciais. Em 69, já vindo um advento, né, aí já entra uma contextualização com o momento político. Na época da ditadura militar, né, havia um grande interesse em importar, né, modelos educacionais do exterior, notadamente dos Estados Unidos, e havia a tendência tecnicista, né, muito forte nos Estados Unidos, e aí em 69 traz essa tendência tecnicista para ela ser bem implantada, né, no Brasil, e para também se ter controle dos professores, da atuação dos professores dentro das escolas. O que é feito? Reformula-se novamente o curso de pedagogia
e aí começam aquelas habilitações técnicas, que você deve lembrar que existia, né? Supervisão, administração, planejamento e orientação, né? E ali começa também aquele rachazinho nas escolas de o pedagogo é o vigia do professor, né? É o algoz do professor, é o cara que decide tudo, é o cara que planeja, que manda, e o professor, né, é só o operário que executa no chão da escola, né? E aí veio vindo esse perfil, né, até, né, a mudança aí com a vinda da LDB em 1994, né, que foi uma virada importante, extremamente necessária na educação, uma LDB que levou muitos anos de discussão, e, enfim, aprovada já fora do contexto de ditadura, e aí já começa a remodelar, e em função da nova LDB, né, nova lá na época, em 1994, precisava mudar novamente o perfil, né, da pedagogia, e não cabia mais essas questões de habilitação. Então, caem as habilitações, né, os cursos de pedagogia começam a ganhar força para atender à docência, a formação de professores, até porque os cursos normais, né, os cursos de formação para o magistério, né, já estavam com os dias contados, porque a LDB trazia preferencialmente a formação em nível superior para atuar nas séries iniciais, e até que em 2006, aí o curso de pedagogia assume a característica que ele tem hoje, né? O pedagogo é voltado para a docência. E aí, voltando na sua pergunta, se existe diferença? Hoje não, né? O pedagogo é professor, o professor é pedagogo, e para as séries iniciais, né, que é a ênfase do curso de pedagogia, não existe necessidade de complementação pedagógica, os professores, né, quer dizer, os candidatos a professor, aqueles que entram no curso de pedagogia, né, os pedagogos saem, né, habilitados para lecionar nas séries iniciais e saem para licenciatura, e os professores, né, que atuam em outras áreas, né, em outras áreas do conhecimento, né, que vão atuar nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, e aí eles já precisam fazer a complementação pedagógica. Então, veja como a pedagogia ganha importância e assume essa característica de docência, né? Então, hoje não existe diferenciação entre professor e pedagogo, né? É claro que o pedagogo, né, após a graduação, ele pode aí passar para especializações e aí buscar, né, uma formação em gestão, como eu fiz, né? Eu fiz uma especialização em gestão administrativa, né? Busca educação especial, que também é um campo que eu me aproximo muito, me identifico muito, e aí ele pode, né, nas especializações, ele vai aprimorando, né, e vai buscando agregar outros perfis na formação. Muito bem. Os alunos aí de pedagogia que ainda não formaram, os futuros colegas de profissão também, os pedagogos que a gente vai atuar aí, que liguem nas dicas, viu, da mestre, que estão atualizadíssimas. E, Regina, tem uma pergunta também aqui, que a gente fala muito sobre isso na sala de aula, né? Eu bato muito. Teoria e prática são indissociáveis, práticas são indissociáveis, mas tem alguns colegas que não levam isso muito a sério, né? E a minha pergunta para você seria, a teoria e a prática, elas são realmente utilizadas nos fins acadêmicos para a consolidação da formação desse novo profissional. E você acredita que a teoria e a prática, eles são realmente necessários para essa formação, para esse futuro profissional? Olha, Divan, nos estudos que eu tenho feito, né, no aperfeiçoamento, tanto no mestrado, eu iniciei também doutorado em educação, com todos os pensadores contemporâneos e com os estudiosos da educação no Brasil, nós chegamos a um consenso, e eu acredito nisso também, que não existe uma dualidade, uma ambiguidade ou uma separação entre teoria e prática, né? Você não pode só, durante a sua formação, ficar focado em aprender todas as teorias e desgarrar da prática, e nem você pode achar que quando chegar lá na prática, a sua teoria não vale nada, o que vale é você ir fazendo, e na medida que vai aparecendo,
Ah, e a teoria na prática é outra. Isso não existe na educação. Não existe, não existe, não existe. Porque quando alguém entra no curso, na sala de aula, vamos dizer, né, um professor que tenha feito a formação, né, profissional em nível médio, né, e aí depois ele vai à faculdade de pedagogia, que foi um movimento que aconteceu muito nos primeiros 5 anos do ano 2000, né, em função da LDB, como eu já falei. O que acontece? Ele, quando está ali no ofício dele na sala de aula, ele não faz uma prática sem alguma teoria. Ele tem uma teoria, ainda que seja a teoria dele. Não, eu penso que é assim que eu devo fazer, né? Que eu devo ensinar os meus alunos, é desse jeito, né? Então, ele não está desgarrado de nenhuma teoria, ele não tem só prática. E aquele que está lá aquele que está lá em formação, né, dentro do curso de pedagogia, ele não tem só teoria. Por quê? Porque quando nós estamos trabalhando com eles, e principalmente eu, quando eu trabalho nos cursos de pedagogia, uma das minhas linhas é didática e estágio supervisionado. Então, quando eles estão discutindo sobre estágio ou estão discutindo sobre práticas pedagógicas, sobre a didática, de como atuar na sala de aula, eles se remetem a coisas que aconteceram no passado, de quando eram estudantes. E isso é vivência de prática, não é teoria. Então, ele está ali dentro da teoria refletindo a prática. Quando ele vai para o estágio, ele está trazendo, está levando aquela teoria, ele pode, lá de dentro da faculdade, ele pode pensar que não, mas ela está ali na cabeça dele e ela vai desenvolvendo ali, né? Então, não existe não existe teoria prática, não existe. Existe o movimento de ação, reflexão, ação. E que precisa ser construído no perfil de um professor que o tempo todo que está na sala de aula, ele está refletindo sobre a ação que ele tem, indo na teoria buscar, verificar se ele está com uma ação correta, adequada ou não, e se precisa mudar, ele vai na teoria, vamos ver aqui o que eu consigo melhorar nessa minha prática e volta para aplicar novamente. Então, é esse movimento cíclico que não finda, né? O tempo todo a gente está como professor na ação e o tempo todo você está como professor na reflexão, que é o professor pesquisador. Muito bem. Então, para os acadêmicos, né, para os nossos, quem está nos acompanhando, uma, entre aspas, dica que eu falo, né? Esquece esse chavão de a teoria na prática é outra. Não existe isso. O que existe é um movimento ação, reflexão, ação. Tanto na formação, durante a formação, quanto na atuação. Justamente. Eu sempre falo para eles também, Regina, Cássia Alencar, um beijo, minha irmã, melhor pedagoga do estado do Amazonas, futura secretária. Olha, que chique! Maravilhosa. Que linda! Abraço! Vou trocar umas ideias com ela, uma das melhores profissionais também que eu conheço, que tive a oportunidade de trabalhar. Eu falo com meus alunos do curso de serviço social, pedagogia, administração também, que muitos têm um erro muito falho, pegam um livro e falam assim, professor, a gente está lendo isso aqui é lindo na teoria, mas na prática não funciona. Eu digo, nunca mais façam isso, nunca mais digam isso. Você tem que pegar a teoria, aprender ela e aplicar na prática conforme a sua realidade. Esse movimento de ação, tá? E fazer com que ele aconteça. O que acontece com muitas pessoas quando pegam um livro de legislação, Regina? Eles leem e eles pensam que as 3 letrinhas L e I, elas vão sair de mão dadas e vão fazer justiça. Não é. Nós somos os instrumentos, vamos se apropriar desse conhecimento, dessa teoria, e vamos fazer com que ela se aplique na prática conforme a realidade. Uhum. O problema é que tem Exatamente. que não estão comprometidos com o seu código de ética, não estão comprometidos com o seu profissionalismo, só estão pensando no produto final, que é o dinheiro.
muitos alunos de pedagogia, muitos alunos de serviço social e de outras turmas, no primeiro dia de aula, professor, quanto é que ganha um pedagogo? Quanto é que ganha um assistente social? E eu digo, olha, eu não conheço nenhum profissional desses aí rico, hein? Eu vejo um povo bem de vida. E quando eu falo bem de vida, começando aqui pela saúde mental, pelo conhecimento. Uhum. Porque a grana, ela vai ser consequência do seu bom trabalho, não do seu trabalho. Exatamente. Entendeu? E para isso você tem que adquirir conhecimento, você tem que ralar muito. Então, assim, eu fico muito contente quando eu encontro profissionais da sua envergadura que tenham essa mesma forma de pensar, que tenham essa preocupação de passar isso para os alunos e dar essa continuidade para eles como profissional. Porque no campo, na arena, no âmbito profissional, ninguém mais tem essa conversa bacana. Somente dentro da sala de aula, quando a gente está consolidando a formação desses alunos ali, né? Então, eu acho muito bacana isso. Regina, outra pergunta aqui que eu tenho para você. Qual o maior desafio para um profissional de educação, né, enfrentando essa atual conjuntura que nós estamos passando? Ensinar é o maior desafio, porque na conjuntura atual, né? E aí eu vou me permito excluir só um pouquinho a pandemia, tá? Na conjuntura atual, principalmente nos últimos 5 anos, o nosso maior desafio foi realmente educar, foi e é. Né? E eu acho que ainda tem uns 2, 3 anos aí que a gente ainda vai enfrentar a braba aí, como eu falo, e conseguir educar, porque tem havido todo um movimento de desconstrução do professor, de desvalorização profissional. Nós temos aí, temos um plano nacional de educação que foram quase 4 anos de atraso para que ele fosse finalmente colocado, né, para entrasse em vigência. E do plano anterior, nós entramos no plano atual, que é de 2014 a 2024, com uma série de metas que não foram cumpridas. Né? E a formação profissional, a valorização docente, né? O reconhecimento, né, da nossa profissão como assim, fundamental, né, para o desenvolvimento do país, né? Tem feito esse desafio ser cada vez mais difícil de ser, né, de ser resolvido, de ser superado, de ser alcançado, de ser como meta, né? Nós temos aí, dos últimos 5 anos para cá, uma redução incrível no número de pessoas que desejam seguir, né? Já de princípio, a carreira docente, né? É muito difícil você encontrar, né, atualmente, pessoas que falem assim, eu quero ser professor. É muito difícil. Né? Porque essa falta de valorização, né, é o maior desafio, né? E outra coisa que eu costumo falar com os meus alunos, né, do curso de pedagogia, eu digo, a nossa profissão, né, como uma profissão que forma, que é a base de formação para todas as outras profissões, né, ela não pode se desgarrar de um contexto político. Escola não é bolha e professor não prepara ninguém para a vida. A vida está o tempo todo, a vida está o tempo todo acontecendo. Né? Então, a leitura de mundo nossa, né, tem que ser muito, muito potente, tem que ser muito ampla. A gente tem que ter uma leitura muito aprofundada do mundo, né? A gente não pode achar que é só o conhecimento acadêmico que a gente tem que trabalhar na escola e que vai dar certo. Não. Por isso que eu te falo, estão querendo tirar essa nossa visão, né? Querem podar toda a nossa leitura de mundo dentro da sala de aula. Somos vistos como perigosos, né? Levando esse tipo de informação
para os alunos, para formar outras opiniões e despertar outros saberes, né? Somos vistos como perigosos, infelizmente, né? Para uns e outros. Exatamente. Exatamente, né? Professor, você só ensina leitura, escrito, cálculo e pronto, acabou. Mais nada, né? Mas só Por até isso que eu te aqui. falo, ensinar é o desafio. Mas só até aqui, não passa disso aqui não, para eles não aprenderem muito. Eles têm que aprender só os deveres, os direitos para ninguém solicitar. Infelizmente. Exatamente. Se ele sair da escola apertando parafuso na fábrica, tá bom. Isso. É essa a questão, é essa a grande questão que se coloca. E Regina, adentrando já nessa questão da política, vamos dar mais uma caminhada dentro da política partidária. Conta aí para nós como é que foi essa sua inserção, essa sua caminhada, esse início na vida política, qual o primeiro partido, qual foi a tua motivação para adentrar dentro da política partidária, dentro de um país onde os políticos não têm uma grande credibilidade, não são, né, com uma índole idônea, e até mesmo os amigos, os familiares, quando falam, vou me candidatar, minha filha no partido, as pessoas começam a te olhar assim, de uma maneira estranha. Já. Né? Conta aí para nós, como é que foi essa experiência? Olha, eu fiz a minha formação, como eu te falei, minha formação inicial, né, para docência foi, né, no curso de magistério, no nível de ensino médio. E eu tinha feito uma licenciatura curta, lá dos anos 80, que existia o negócio de licenciatura curta, né? Lá no 1900 e ronca, né? Eu tinha feito uma licenciatura curta em matemática. O curso de pedagogia eu só vinha fazer em 2002. Eu só vinha fazer porque eu percebi que eu precisava dar continuidade à minha formação. Né? Só aquela formação, para mim, não era mais suficiente, não me satisfazia, eu precisava. E aí, em 2002, eu comecei iniciei o curso de pedagogia, já aqui em Guarapari, e atuava na rede municipal como professora aqui. E, né, pelo que eu te falei, né, eu sempre fui de muito questionar e levar os alunos a questionar, a pensar, não só, né, os conhecimentos, né, científicos, né, o conhecimento acadêmico, mas fazer essa leitura de mundo. E eu percebi como a gente estava, já em 2002, né, como é que o professor ele estava sendo, embora a gente já vivesse num regime democrático, né? Em teoria, um regime democrático. Claro. Mesmo assim, né, a profissão já estava sofrendo essa desvalorização, né, esse achatamento, né, o isolamento da sala de aula, o isolamento da escola, da vida, do contexto de vida, já estava se configurando ali. E aí eu, né, eu fui convidada, né, por o meu primeiro partido foi o PDT, aqui de Guarapari, eu fui convidada, né, a participar dos quadros do PDT, né, para trabalhar essas questões de educação. Eles queriam pessoas, né, que representassem a educação, né, e que pudessem compor nos quadros do partido, porque nessa época, aqui em Guarapari, eu participava ativamente do sindicato dos professores, participava dos movimentos de reivindicação e tal, né? Aquela pessoa assim engajada que discutia, né, a valorização da profissão. E aí foi assim, foi um pulo. E aí eu segui. Depois eu saí em 2006, eu passei para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, onde eu estou até hoje, né? E sempre trabalhando essas questões, né? Em 2016, né? O partido pediu que eu, né,
me convidou para concorrer a vereadora, mas nós tivemos um problema, infelizmente tivemos um problema, né, na inscrição da chapa, né, do candidato, nosso candidato a prefeito, e a chapa inteira caiu. Não pudemos concorrer. Não pudemos concorrer. Mas é outra história, outro dia a gente conta isso. Sim. E aí, partido, não deu dessa vez, mas na próxima vai. E em 2018, aí eu lancei candidatura a deputada federal, mas para fazer um teste de urna para dar visibilidade, né? Para fazer a visibilidade do nome, mas sempre com a pauta de campanha a educação focada aqui no estado do Espírito Santo, representar a educação do município de Guarapari, representar os nossos colegas docentes e tentar colaborar um pouquinho, né, que seja, né, com uma educação melhor aqui no nosso estado. Né? E a gente precisa de engajamento político. Né? E quando eu falo de política, não é só política partidária, né? Você tem que ter... a política é inerente ao humano, né? A gente não consegue viver isolado numa bolha. Você tem relação política, que você pode não perceber, mas você tem relação política com seus vizinhos, você tem relação política na sua família, você tem negociações, você tem conversas, né? Você tenta mostrar você defende a sua posição. A política está entranhada na gente, né? Não tem jeito, é do humano, né? Saiu das cavernas, já começou a viveu em grupo, ali tem um ato político. E o PT, hein? E o Lula? O tempo inteiro, né? E na educação profissional e tecnológica, né, que só faltava essa vertente da educação para eu trabalhar, né? Na educação profissional e tecnológica, né, as questões, né, do mundo do trabalho envolvem uma discussão política intensa, né, com uma magnitude impressionante. E ali realmente a essência da discussão, né, do contexto, da leitura de mundo, ela precisa ser muito forte, muito pautada no engajamento, na construção, né, de um cidadão crítico, ativo, atuante, né, focado no trabalho, né, como o trabalho como um ato de emancipação, né, de emancipação como um ato de construção humana, né? Não só um trabalho para sobreviver ou um trabalho explorado para enriquecer outras pessoas, né? E aí, mas nossa, vou começar a falar em educação profissional, engajamento, a gente vai ficar aqui até meia-noite, vai virar, vai amanhecer um domingo e a gente vai embora. Eu fico extremamente Não dá nada para mim não, porque eu falo, hein? Eu fico extremamente encantado porque é uma linha de pensamento que para mim é tão simples, seguir o certo, o correto, você levar autonomia, politizar uma pessoa, fazer com que ela seja crítica, propositiva, né? E ela busque o caminho para ela, o melhor poder escolher. É como se você fosse escolher, esconder a verdade de alguém. Quando você fala a verdade para alguém, a pessoa decide o que faz com aquilo que você fala. A partir do momento que você omite, você esconde, a pessoa, você tira o direito dela decidir o que ela faz. Então, eu acredito que a educação é isso, politizar é isso, levar o conhecimento para as pessoas. Né? Muito feliz, assim, quando você... mas nesses nossos tempos bicudos, né, você sabe que nós que defendemos essa perspectiva de uma educação emancipatória, como é difícil, né? Sim. Como é difícil, né? Não podemos desvestir, Regina, sabe por quê? Para que isso não se torne uma inversão de valores, para que isso não seja... Exatamente. Porque na cabeça de outras pessoas que têm interesses de poder, por isso que o nome do meu programa é Contrariar Interesses, que eu trago pessoas inteligentes, capacitadas, que é para quem realmente quer se libertar dessas amarras, né, de cabrestos, para que ouçam a gente, para que isso ecoe mesmo nos 4 cantos do Brasil, tá? Para a gente precisa se libertar. Educação, gente, não tem outro meio, né? Eu, pelo menos, venho de origem humilde, de uma comunidade extremamente violenta, que até hoje é dominada pelo tráfico. Mas ali, eu acordo de madrugada, saio para trabalhar e vejo outras pessoas fazendo o mesmo. Eu quero que outros jovens façam isso, porque não é uma opção morar num lugar desse. A gente está ali porque ainda não é um lugar melhor.
entendeu? Então falta segurança, falta infraestrutura, falta um bocado de coisa, né? Mas tem algumas pessoas que só estão ligadas no que é interesse delas. Eu estou aqui para contrariar interesse. Por isso que a gente tem que falar de educação. E hoje aqui, a Nobre Nádia, ela está agradecendo você, que você foi professora dela na graduação, né, em pedagogia. Ai, Nayara, beijo. Hoje ela está dizendo que se inspirou muito na sua declaração de paixão pela profissão. E isso é verdade, a gente vê muita paixão quando você fala nas suas palavras. Ah, eu sou uma apaixonada mesmo, né? Uma vez uma pessoa falou comigo assim, ah, nossa, mas olha só, vai ter concurso aqui, nível médio, onde eu trabalho, né? Um concurso público, é um órgão federal, né? E realmente o salário muito bom, né? Para o nível médio, né? Que é a exigência do concurso. Ah, por que você não vem trabalhar aqui, não sei o quê? Aí eu falei com ela assim, olha, eu poderia fazer o concurso, talvez eu até passasse mesmo, mas eu posso estar ganhando pouco. Eu ainda não estava no Instituto Federal nessa época, eu estava na Prefeitura de Vitória como pedagoga em espaço não escolar, mas uma outra secretaria, que não a de educação. E ela falou, vem faz concurso, vem para cá, né? Aí eu disse para ela, não, eu não vou, porque, assim, eu estou muito realizada na minha profissão, né? Eu estou muito realizada e eu acho que eu ainda eu não conseguiria trabalhar só pelo dinheiro. Não dá, entendeu? Eu prefiro continuar brigando para melhorar o meu salário, buscando algo melhor, né? Um dia eu chego lá, né? E aí pronto, e fiquei, é isso que eu sei fazer, e pronto, eu vou continuar, enfim. E aí, voltando na Nayara, né? Eu sempre falei nas minhas turmas, gente, olha, educação, ser professor, ser pedagogo no Brasil é para quem tem sangue na veia. Quem não tem sangue quente nas veias para aguentar, por favor, vai fazer outra formação. Porque, né? Porque não é para qualquer um. É para quem tem sangue mesmo correndo na veia, porque educação no Brasil, ser educador no Brasil é o desafio. É uma matéria que nós vimos na aula passada e do qual vocês precisam... Puta que pariu! Meu Deus! Ai, eu tô passando mal. Tem alguém de fora querendo entrar. Quem é Aron? Aron Bado. Aron Bado? O que é isso, gente? Não. É o desafio, mas é maravilhoso. Eu amo. Falando aqui que, verdade, a educação precisa de gente, de fato, que seja compromissado, porque é um compromisso da gente de formar novos profissionais para jogar no mercado do trabalho e para formar outros profissionais. Então, é um desafio muito grande, realmente. E, Regina, mudando aí um pouco do foco já da educação, falando um pouco mais de entretenimento. Conta pra gente aí essa história. Como é que você foi parar no programa Mais Você, gente? Como é que apareceu? Como é que nós fomos, né, amigo? Porque foi lá que a gente se conheceu, né? Tem dia que a gente amanhece assim que nem a Rihanna cantando, né? Qual é o meu nome, né? What's my name? Bom, então, uma das minhas paixões e até válvula de escape pro estresse, né? Para se estressar, é cozinha, né? Nada melhor quando você tá muito irritado, pegar uma cebola e picar a cebola todinha. Eu gosto. Descarrega a tensão, você respira e aí você começa a cozinhar. Então, uma das minhas paixões sempre foi cozinhar. E aí eu tava lá, linda, bela, faceira, né? De manhã cedo. Sempre gostei de assistir o programa da Ana Maria. E aí tava lá assistindo a Ana Maria antes de ir trabalhar. E aí o que aparece lá? Aparece um concurso, né? Um concurso, melhor cachorro-quente do Brasil e tal. Aí eu, gente, que coisa bacana, que legal. Já tinha acontecido, acho que uns outros dois. Sim, já né? Os outros dois, né? O melhor, acho que é empadão, não sei o quê, alguma coisa assim. Pastel, alguma coisa assim. Aí eu, gente, eu vou mandar uma receita. Aí eu mandei a receita, né? E aí recebi a ligação
né, da produção, se eu não me engano, da Renata, Renata. né? Não sei se foi a Renata. Sim, foi Renata. Nossa, e eu quase que eu recusei, porque Rio de Janeiro, naquela época, estava aquele babado, né? Liga daqui, liga dali, é de presídio, é disso. Já desde aquela época, né? Ligavam muito do Rio de Janeiro, depois virou São Paulo e agora vem de qualquer canto a ligação. Eita, travou um pouquinho. Vamos aguardar, que o programa ao vivo é assim mesmo. Ai, gente, tá tão boa a conversa. Voltando. Passou algum cometa aí de novo, né? Voltando. E aí recebi a ligação da Renata, eu, gente, não acredito, não é que eu vou mesmo pro programa. E aí eu fui parar lá, né? E aí, assim, aí a gente se conheceu lá, conhecemos pessoas maravilhosas, até hoje, né, a gente se comunica com o nosso top 2, né? Muito E bacana. foi uma experiência muito boa, né? Uma experiência bacana. E eu penso que a educação é isso, é essa visão de contexto ampliada mesmo, né? E até fazendo uma receita você tem um ato educativo. Verdade. E éramos pessoas completamente diferentes de profissões, de culturas, de realidades. E todo mundo se deu tão bem. Achei muito interessante com relação a isso. Muito bacana. 3 dias de muita chuva, não foi, Regina? Ninguém conseguia ir na praia, ninguém conseguia fazer nada. Choveu muito, né? Naquele Eu acho que eu tô vendo a Elane ali, hein? Eu acho que eu tô vendo. Nossa... É verdade, a Elane entrou. Oi, Elane, tudo bem? Nosso top 12, que ela colocou, legal. Um beijo, Elane, obrigado aí, viu? Pelo prestígio. E quando você voltou? Ela é professora também, né? É professora lá do Sul. Infantil, isso. Ela entende bem do que tá falando. Com certeza. A gente trocou algumas figurinhas também, eu e ela. E quando você voltou, você conseguiu projeção para vender o cachorro-quente? Você pensou, fez, vendeu a receita? Olha, eu cheguei até a pensar em vender, mas o meu, você viu que o meu era uma característica de um sanduíche de prato, né? Um cachorro-quente, né? Né? No sanduíche francesinha, né? Que é típico lá do Porto, em Portugal. É um sanduíche de prato, então, né, ficaria mais complicado para fazer. E eu estava num ritmo de trabalho que, olha, quer dizer, estava não, eu estou sempre, né, na verdade. Mas naquela época eu estava assim, num ritmo de trabalho que estava bem difícil, porque além do trabalho, eu estava terminando minha pesquisa de mestrado. Aí você pensa, né? Estava fechando a pesquisa, pesquisa com crianças, então eu tinha um relatório enorme para fechar, para escrever, né? Então nossa, não deu, mas eu sempre faço, de vez em quando eu faço, sabe? Para os colegas, o pessoal do trabalho, o pessoal adorou, foi uma danada, foi muito bom. Foi muito Aliás, bacana. preciso repetir para o pessoal, fazer para o pessoal do IFES, que não provou. Muito bem, tem que fazer mesmo, o pessoal cobrando aí. Grande abraço, viu, Rodrigo Romero? Obrigado. Ai, não diga que vai cair de novo. Não cai não. Não, voltou já. Um grande abraço, viu, Rodrigo? Obrigado pelo prestígio. Regina, vamos lá para as nossas perguntinhas. Eu vou falar uma palavra, tá? E você me responde, pensa aí rápido, não me enrola não, hein? Tem que fazer essa rapidinha, esse ping-pong, hein? Vamos lá, preparada? Tá me ouvindo direitinho? Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo, Regina? Oi! Tá conseguindo me ouvir direitinho? Ai, meu Deus. Foda, é foda, velho. É foda. Nada funciona, nada que é do pobre funciona. Deu medo agora? Foi? Eita! Roda e avisa. Acho que tá passando algum cometa, alguma coisa, gente, que tá tirando o sinal da internet, tá caindo. Eita! Agora caiu de vez. Vamos esperar a Regina voltar. Acho que agora vai. Consegue me ouvir? Perfeitamente, em bom e alto som, Regina. Bom, vamos lá. Vamos lá, Regina. Primeira pergunta, Regina. Quente ou frio? Quente. Doce ou salgado?
Doce, por favor. O paraíso é? Ai, cuidar das minhas cachorrinhas. Ai, que bom. O inferno seria? Não poder falar. Eita. É um lugar para descansar. De novo. Um lugar para descansar. Debaixo de um coqueiro na beira da praia. Eita, coisa boa. Uma paisagem para admirar. Debaixo de um coqueiro na beira da praia. Eita. É um barulho que você não gosta. Conseguiu ouvir? Consegui. Um barulho que você não gosta. Você ouviu o final? Não, não deu Você para ouvir o final. Um lugar para descansar. Isso. Isso. Embaixo de um coqueiro na beira da praia. Beleza. Regina, se você fosse fazer uma festa num lugar e levar as melhores pessoas que você gosta, para onde seria esse lugar? Onde seria essa festa? Seria no alto de uma montanha, né? Ao pôr do sol. Que maravilha! Que maravilha, que show! Regina, um barulho que você não goste? Um barulho que eu não gosto, serra elétrica cortando árvore. Eita. Nossa. Eu gosto de dormir, não gosta, né? Eu gosto de Não dormir ao gosto, som. odeio, não importa o quanto. Eita. Eu gosto de dormir ao som de... Conseguiu me ouvir? De lado. De ladinho. Eu gosto de dormir de ladinho. E você gosta de ouvir algum som dormindo? Não. Tudo silêncio. Nem som, nem baixo de luz. Tem que ser breu total. E nenhum som. Que legal. Para mente desligar, né, Regina? Para mente desligar, né? Para ficar tranquila. Tem que zerar. Tem que zerar. Eu vou baixando o nível para poder entrar no modo stand-by. Maravilha. Não ter som, e aí sim, dormir. Ah, legal. Educação é? Tudo é vida. Família. Família é fundamental, é a base, é o que nos move, é o que nos movimenta. O que você deixaria na educação brasileira do jeito que está? O que eu deixo? Olha, do jeito que tá, do jeito que eu sou metida mexendo. Rapaz! O que eu deixaria? A educação infantil, do jeito que tá. Porque estão tentando piorar a educação infantil. Mas do jeito que tá agora, tá bom. Tá bom. Estão querendo piorar. Então eu deixaria do jeito que tá. E o que você mudaria na educação brasileira? Agora o resto mudaria tudo. Se for essa a sua próxima pergunta. Eu sabia que tu ia falar isso, cara. Gente. O Estado. Já respondeu, né? Ai. Muda tudo. Regina, se você tivesse a oportunidade de nos representar como professores
representar todos os professores, representar todos os acadêmicos, os alunos, numa medida para favorecer a classe educacional. Qual seria essa sua medida? Para favorecer, Isso. Criar tentar unificar um plano de cargos e salários, né? Tentar pelo menos um plano de cargos e salários regionalizado e a estrutura de trabalho com mais possibilidades do professor realmente ter formação continuada, né? E não ter que ficar correndo de escola em escola, pulando de galho em galho para poder complementar salário, e ainda ter que ter, fim de semana, às vezes, ter um subemprego, um bico, né? Como se fala, para poder complementar salário, para realmente ele poder se dedicar, né, ao ofício de ensinar, né, com exclusividade. Poxa, Regina, que maravilha. Regina, deixa aí para esses jovens que querem ser professores, que querem ser pedagogo, uma dica, uma mensagem, né? Uma fala para eles. Como eu já até manifestei, né? Primeiro que tudo, né? Consegui sim. Primeiro que tudo, não pensem em querer seguir a carreira docente só como uma forma de sustento, só para viver a vida, só para sobreviver. Não pensem na carreira docente só como mais um trabalho. Pensem realmente como um ideal de vida, né? Perseverem nos estudos, entendam que o professor ele tem uma formação inicial, mas precisa de uma formação continuada, porque só assim vocês vão conseguir realmente sucesso na profissão, né? E o sucesso, né, na docência não é ficar rico, não é ganhar dinheiro, não é ter status ou coisa parecida, né? O sucesso na docência é ouvir como eu ouvi ainda agora, né, de uma ex-aluna, né, que eu fui inspiração para ela, né, e que eu fui marca positiva. E que vocês sejam marcas positivas na vida dos alunos de vocês, né? Porque de marcas negativas a vida já está cheia. E tenho certeza, todo professor deixa uma marca no seu aluno. Então, que vocês deixem somente marcas positivas para os alunos de vocês. Lindas palavras, lindas palavras. Regina, eu só tenho a agradecer, tá? A sua participação, a sua disponibilidade, tá? Para estar aqui no programa, para falar de um tema tão importante como a educação. Muito agradecido mesmo por você deixar eternizar esse momento, que isso vai ficar registrado no canal. Sempre quando alguém quiser ir lá para rir um pouco, ouvir sobre educação, ouvir sobre o cachorro-quente que você fez lá na Ana Maria Braga, vai entrar lá no canal e vai rir. E assim, ter a oportunidade de ouvir uma pessoa de índole idônea, né, mulher, brasileira, guerreira, lutadora, porque é tão difícil ser mulher nesse país, né, trabalhar, criar os filhos, estar bonita para si mesmo, para o esposo, ser professora, ensinar, né, contribuir com a consolidação de formação profissional desses alunos e também, por que não, na vida também de muitas pessoas. Então, Regina, eu só tenho a agradecer, tá? É um privilégio você estar aqui no canal, estar aqui no nosso estado, mesmo que via internet, o sinal capengando, mas é uma felicidade, uma honra muito grande. Aí a Regina está entrando novamente. A internet tenta, mas ela não derruba, definitivamente. A gente enverga, mas não quebra. Regina, suas considerações... A internet tenta, mas a gente é insistente. Porque somos professores, não desistimos nunca. Verdade, Regina. O brasileiro pode até desistir, mas o professor não desiste, não. Verdade.
Agradeço pelo convite, Edivan. Agradeço a todos que participaram conosco nessa live. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Termino por aqui o Contrariando Interesse dessa temporada. Em agosto a gente volta com muitas novidades, com muita regionalidade e muitas externas aí para vocês, tá ok? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. E até agosto. Boas férias para vocês. Procurem tomar vacina, hein? E usem camisinha também. Tchau, tchau.